prova dos dentes em cera, porque o seu paciente precisa provar. Olha, seu fulano, é isso aqui que a gente vai conseguir com a extração dos seus implantes. Tá bom, tá ok? Olha, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou querendo. Excelente. O paciente aprovou, né, aquela montagem. Por que é importante aquela montagem? Porque você vai posicionar o implante em relação ao que a quantidade de osso que esse paciente tem, que é a informação o quê? Da tomografia da boca do paciente somente, né, que vai dar o que? A anatomia óssea, para que a gente possa, então, jogar isso para dentro do software e posicionar esses implantes. E a posição dos dentes. Então, por isso é que a dupla tomografia. Uma tomografia do guia em posição, com algumas marcações que a gente vai ver, e depois uma tomografia somente do guia. Aqui é importante o quê? É importante que a sua central de planejamento seja bem preparada, ela esteja preparada para fazer esse tipo de trabalho. Porque muitas vezes, se a central de planejamento não sabe dessa dupla tomografia, então guardem bem, dupla tomografia, porque a primeira tomografia é feita com o guia tomográfico em posição, na boca o paciente ocluindo esse guia tomográfico, para ele ter o quê? Um bom assentamento. Por isso é importante algumas referências aqui, que daqui a pouco eu vou falar a vocês. Né? E a segunda tomografia é somente do guia. O paciente tira o guia da boca e a central de radiologia coloca em cima de uma caixinha de isopor ou de um plástico e vai fazer o quê? Uma tomada tomográfica somente desse guia. Muitas vezes, se a central não está preparada, se ela não entende, ela vai falar assim, nossa, mas o dentista está doido, o que é isso aqui? Então ele nem faz essa dupla tomografia, tá certo? Então até aqui, ó, do passo 1 ao passo 5 até a aprovação do paciente, independe da técnica. Se a técnica é convencional ou a técnica de cirurgia guiada, é a mesma coisa. Aqui agora a gente tem algumas mudanças, né? Então, feita a aprovação, você vai encaminhar para o seu técnico Então, aqui agora é importante essa observação. Então, daqui, da aprovação do seu paciente, você encaminha para o técnico e vai pedir o quê? Que ele faça a acrilização do guia tomográfico. Guia tomográfico. Aqui é importante algumas observações. Esse guia tomográfico, ele precisa ser feito o quê? Em resina, né, acrílica, incolor, e ele precisa ser o quê? Prensado. Resina acrílica incolor por quê? Porque é importante que você veja o assentamento desse guia sobre a fibromucosa. Tá certo? Para ver se ele está se assentando corretamente sobre toda a área chapeável que é determinada o quê? Pela sua moldagem anatômica. Prensado por quê? Porque muitas vezes o técnico faz o quê? Como é que ele faz então a acrilização desse guia? Ele pega esses dentes que estão montados em cera, coloca dentro de uma caixinha daquelas de ortodontia, com alginato, duplica esse guia, vaza a resina. Então, muitas vezes esse guia vem o quê? Distorcido. Por isso uma recomendação importante é assim, né? Resina incolor, por quê? Porque você consegue ver por transparência esse assentamento sobre a fibromucosa. Porque se ele não tem um bom assentamento, depois o nosso guia cirúrgico vai vir com um assentamento defeituoso também. E se ele vem com esse mau assentamento, o que vai acontecer? Você vai perder na precisão da técnica. Então é isso, para vocês terem uma ideia. Então, o protocolo de preparo tem que ser respeitado, tá certo? Então, essa é a sequência e depois essa é a recomendação que você tem que dar o quê? Para o técnico, né? Para que o técnico, então, faça um guia em resina acrílica incolor e que esse guia seja prensado e não feito o quê? Na panelinha, tá certo? Essa é uma recomendação básica. Nossa, Edilson, mas isso é muito detalhe. Será que eu preciso
Porque muitas vezes o guia prensado, o técnico cobra um pouco a mais do que o guia convencional. E aí você quer economizar nessa hora aqui. Aí você economiza aqui e vai ter problema onde? Na precisão da técnica. Né? Então você vai ter... Aí você vai falar assim, olha, a técnica de cirurgia guiada não funciona. Então você perde precisão, perde segurança, perde previsibilidade, perde resultado protético. Por quê? Porque você não respeitou o protocolo de preparo. Tá certo? Então, depois de feito, então, o guia tomográfico, tá certo? Aí a gente vai provar isso na boca do nosso paciente. A gente prova esse guia, verifica se esse assentamento está todo correto. Aí a gente vai precisar fazer o quê? Algumas marcações nesse guia tomográfico, tá certo? Para que você possa, então, encaminhar o teu paciente para a central de radiologia. Tá joia? Bom, então a gente estava falando de protocolo de preparo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Protocolo de preparo para casos totais do paciente que chega com uma dentadura. Então eu frisei bem para vocês. Ah, eu posso usar minha dentadura antiga? Não, você não pode usar a dentadura antiga do paciente. Lembre-se, para que a gente tenha precisão na técnica, né, para que a gente tenha segurança e precisão, principalmente nesse tipo de caso total, em que a gente vai utilizar uma cirurgia flapless. Então a gente precisa o quê? Respeitar todo o protocolo de preparo, né, desde moldagem anatômica, moldagem funcional, ajuste de plano de cera. Então é isso que nós vamos ver aqui. Então o paciente chega com essa condição, né? Essa paciente, a gente fez todo esse preparo, ela perdeu esses implantes, ela veio de uma outra clínica, não vem ao caso aqui agora, então a gente fez o quê? A tomografia, né? A gente vê aqui a imagem óssea, tudo direitinho, para que a gente faça o quê? A tomografia inicialmente serve para que a gente faça o diagnóstico do nosso paciente, né? Diagnóstico e vamos avaliar o quê? Se o paciente tem osso ou não suficiente para a gente fazer a instalação de implantes, ok? Depois de diagnosticado, então aí a gente vai fazer o quê? O preparo, o protocolo de preparo do nosso paciente, por quê? O protocolo de preparo é o protocolo de aquisição de imagens, no caso então, de total, em que o paciente é portador de uma prótese total, né, desdentado total, então ele vai o quê? Ele vai precisar de fazer dupla tomografia. Então são duas tomografias, uma tomografia com o guia tomográfico em posição e uma outra tomografia somente do guia tomográfico. Por quê? A gente vai fazer o quê? A fusão dessas duas imagens, a imagem óssea e a imagem do guia tomográfico que tem os dentes em cera, que é toda essa parte inicial de preparo que é importante, ok? Aqui, então, a gente faz a moldagem anatômica. Eu disse a vocês que na moldagem anatômica eu utilizo o quê? Eu utilizo um silicone de condensação pesado, tá? Essa é a técnica que eu utilizo aqui. Se você vai utilizar Godiva ou se você vai utilizar alginato, segue o teu protocolo, tá certo? Mas desde que você tenha o quê? Uma boa moldagem anatômica que vá copiar perfeitamente a tua área chapeável. Porque o que é importante? É você copiar a área chapeável na moldagem anatômica. Por quê? Quanto maior a nossa área chapeável, maior é a estabilidade o quê? Da nossa prótese. Esse é o princípio de prótese total, ok? Feito isso, moldagem anatômica, moldagem funcional, aí o seu técnico, você encaminha isso para o técnico, ou se você faz na sua clínica, pode ser também, o plano de cera, né? Então o paciente chega com o plano, o paciente vem, você recebeu o plano de cera dele, você vai fazer o que agora? Os ajustes do plano de cera. Isso é muito importante, a gente não pode negligenciar essa parte. Por quê? Porque com esse ajuste dos planos de cera é que o técnico vai fazer a montagem dos dentes, que vai ser o quê? Então, a posição final da nossa prótese. Esse é o planejamento reverso para a técnica convencional, tá certo? E a mesma coisa é para a técnica de cirurgia guiada, só que este preparo é o quê? Para a gente ter um guia tomográfico bem adaptado, tá certo? Então é muito importante agora o ajuste dos planos de cera, que ajustar o quê? Corredor bucal, ajustar curva de Wilson, curva de SPI.
Por quê? Porque isso é que vai dar o quê? A oclusão e vai dar a estética no nosso paciente. E com essa posição dos dentes em cera, é que nós vamos o quê? Planejar a emergência dos nossos implantes, tá certo? Nós ou a central de planejamento, né? Se você quer ter o software na sua clínica, tá tudo certo, tá bom? Então a gente tem que fazer o quê? Ajuste do plano de cera, corredor bucal, né? Curva de Wilson, curva de Spee no sentido antero-posterior, né? E as marcações das linhas de referência, então linha do canino, linha média e linha do sorriso forçado, porque essas linhas de referência que vai fazer o quê? Com que o técnico, então, monte, escolhe o tamanho dos dentes. Essa é a técnica convencional. Vamos dizer que você quer fazer um negócio muito mais avançado. Você pode fazer o quê? Um DSD desse paciente. Olha só. Dependendo do caso, eu disse a vocês que eu uso 4 centrais de planejamento dentro do Brasil e uma fora, né? Então, dependendo da tua central de planejamento, você pode desenvolver o DSD para desenvolver a estética desse paciente de acordo com a face dele, associar isso, então, ao quê? Ao planejamento da sua cirurgia guiada para que você receba o guia e muitas vezes já recebe até uma prótese provisória maquiada, tá certo? Você vai fazer a captura da boca. Mas aqui, então, feito isso, você encaminha para o técnico. A sequência é o quê? Feitas as marcações, ajusta a dimensão vertical, relação cêntrica desse paciente. E eu faço o quê? Aqui, antigamente, a gente usava um garfo para desdentado para remover. Então, fixava esses 2 planos de cera e a gente usava um garfo para remover isso. Só que quando você remover, sai de posição. Como é que eu faço hoje? Eu faço 3 marcações, 2 posteriores e uma anterior, em forma de triângulo, e faço o quê? O paciente leva ele em cêntrica na dimensão vertical, vem com silicone pesado e copio. Tá? Isso aqui. E aí você tira todo esse conjunto da boca do seu paciente e você usa o quê? O garfo para dentado aqui, tá joia? Para tirar então só o plano de cera superior, é muito mais tranquilo. Aqui fora de posição, vai para o laboratório. Então, o importante agora, dimensão vertical correta, é toda a sequência, tá certo? E aí, o seu paciente, então, os dentes em cera, vem e a gente vai fazer o quê? A prova desses dentes em cera. Então, aqui a gente nota o quê? Ó? Nessa região, olha aqui, ó. Nessa região aqui, então o quê? Esses dentes estão invadindo o quê? A curva do lábio. A gente precisa o quê? Subir, pedir para o técnico subir esses dentes, ó, porque os dentes têm que ter o quê? Uma curva ascendente para posterior, porque senão ele fica o quê? Com um sorriso invertido, ele fica antiestético. A mesma coisa do outro lado, está invadindo um pouquinho a curva do lábio, tá certo? Então isso é importante nessa hora aqui, por quê? Porque esse posicionamento dos dentes é que vai o quê? Vai nos orientar ou vai orientar a central de planejamento o quê? No planejamento do posicionamento desse implante. Olha o microfone. Ei, o microfone. Sempre o microfone querendo me derrubar. Deixa eu colocar esse microfone aqui, né? Esse microfone sempre está doido para me derrubar. Qualquer dia vai me derrubar. Feito isso, fez essa prova, vai voltar para o técnico, tá certo? Então, olha aqui. A gente checa a oclusão, a intercuspidação, que vai ser o que? A dimensão vertical. E a gente pede o quê? Aquele ajuste estético. Então aqui eu marquei, olha. Então a linha média estava um pouquinho desviada. Eu marco com uma canetinha azul para que o técnico possa então subir esses dentes na posição. Olha aqui o tanto que ele estava invadindo. Ó, tá certo? Então, feitas essas marcações, volta para o técnico, tá certo? E essa paciente especificamente, aqui nessa hora, você manda para o técnico com aquelas observações. Olha, eu quero um guia tomográfico incolor, com resina acrílica incolor, mas eu quero que ele seja prensado, como se fosse uma dentadura. Essa paciente, ela perdeu esses implantes inferiores. Eu troquei os implantes inferiores porque ela fez num outro lugar, ela não fez comigo. Tá? Então eu troquei esses implantes e eu fiz uma prótese total nova superior para ela, para fazer a técnica de cirurgia guiada em cima, tá certo? Olha lá. Então, feito todas aquelas mudanças, o técnico então me manda uma dentadura e a prótese protocolo. Ah, eu posso usar a minha dentadura em que situação?
Nesta situação especificamente, porque eu fiz os implantes inferiores e aguardei 90 dias o prazo de cicatrização para operar o arco superior dela. Então essa prótese, ela estava o quê? Bem adaptada. Eu costumo dizer que uma prótese total nova, até 6 meses você pode utilizá-la com segurança. Mas para que você tenha certeza, você faz o quê? O teste de estabilidade nela, tá? O paciente, você testa na boca, fazendo então o que? Os movimentos para ver se ela tem estabilidade ou não, ok? Então, depois disso, olha aqui, aqueles ajustes que a gente pediu foram feitos, né? Aqui já foi operado o arco inferior, deu um prazo de cicatrização dessa paciente, né? Depois da cicatrização, olha aquela observação que eu sempre falo. Como é que eu sei se eu posso indicar cirurgia guiada? O paciente tem osso, mas o mais importante é o quê? É a abertura bucal de pelo menos 40 milímetros. Lembra que eu falo para vocês? A principal indicação para você indicar a técnica, o paciente tem que ter abertura de 40 milímetros. Não adianta ele ter osso, ou ter muito osso, entendeu? Não ter osso. O que importa para nós utilizarmos a técnica, ele tem que ter pelo menos 40 milímetros de abertura. Salvo raras exceções. Depende muito do kit cirúrgico que vocês estão utilizando. Existem algumas marcas, existem 2 marcas comerciais por enquanto no mercado, mas a tendência é que todas eliminem o quê? O guia de perfuração. E aí vocês vão utilizar o quê? Esses guias têm o quê? A broca do tamanho convencional, tá certo? Olha lá. Então essa aqui é a principal indicação, 40 milímetros de abertura bucal. Então aqui é a sequência do que a gente precisa então, olha lá. Paciente portador de prótese total ou do guia tomográfico, olha lá. Então a gente vai ter o quê? Deixa eu voltar esse slide aqui que é importante. Então a gente vai ter o quê? Ó? A primeira tomografia para obter DICOM, o guia tomográfico com as marcações em gutapercha e registro oclusal. Segunda tomografia do DICOM, do guia tomográfico fora da boca do paciente. E em último caso, aqui depende muito da central de planejamento que vocês estarem utilizando, ele pode utilizar então o que? A digitalização do modelo em forma do STL, ok? Aqui não são todas as centrais que utilizam, mas pode ser utilizado também, tá? Então, como é que eu faço essas marcações? Por que eu preciso fazer essas marcações em gutapercha, então? Aqui a gente está fazendo na dentadura do paciente, mas aqui seria o quê? Um guia tomográfico em resina incolor. A gente utiliza o quê? A peça reta, um broco esférica, essa KG, peça reta, o KG número 5, e você faz uma marcação que você vai preencher essa marcação, essa perfuração, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Então, fazendo, ó, essa marcação, olha aqui, olha lá. O motor, olha lá. Sem ultrapassar, sem perfurar essa frange, ok? Né? Então, ó, sem perfurar, olha lá. E aí nós vamos o quê? Aquecer a gutapercha e preencher essas perfurações com gutapercha sem excesso, olha lá. Eu removendo o excesso, olha aí, né? Então fazemos as marcações. Quantas marcações? A gente faz o quê? 2 aqui ó, na vestibular, 2 na lingual intercaladas e em alturas distintas. Por quê? Quando o paciente faz a tomografia, né, o raio-x não ultrapassa, ele não passa pela gutapercha. Então fica o quê? Ele fica onde tem a gutapercha radiopaco, umas bolinhas radiopacas na tomografia. E aí o software faz o quê? Faz o encontro dessas 2 imagens, né? Olha aqui, ó, a dentadura na boca do paciente, né, as marcações da gutapercha, olha aqui, né? E aí, sim, feito isso, a gente encaminha para a central. Aqui, ó, quando é um guia tomográfico, eu faço o quê? O registro interoclusal com 3 pontos de resina. Pode ser feito com silicone pesado ou 3 pontos de resina. Eu prefiro 3 pontos de resina, porque o silicone pesado, muitas vezes o paciente, ele chega na central de radiologia, ele tem que colocar o guia tomográfico, e esse guia de silicone, muitas vezes, ele morde um pouco mais para o lado, ele escorrega um pouco para o lado e desadapta o guia em cima, tá certo? Isso pode levar o quê? Muitas vezes a imprecisão na técnica também.
Eu prefiro 3 pontos de resina vermelha. Aqui, como o paciente estava com a dentadura e já tinha intercuidação habituada, ele não precisa ter essas 3 marcações em resina. Tá joia? Aí vai para a central. Aqui, olha só, a tomografia do paciente, a primeira tomografia do guia em posição. Então, notem, olha, essas bolinhas brancas são aquelas marcações de gutapeste que a gente fez na dentadura dela. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Tá ocluído, dentes em posição. Essa é a primeira tomografia. Tomografia o quê? Da prótese em boca. Tá aqui em vermelho, que seria o quê? O guia tomográfico. Prótese porque essa prótese é nova. E a tomografia somente da prótese, olha lá. Então, esses 2 DICOMs, a gente encaminha para a central de planejamento e a central de planejamento faz o quê? Faz a fusão dessas 2 imagens. Para que, então, o técnico, para que o dentista possa fazer o quê? O planejamento, posicionar esse implante onde o paciente tem osso, relacionado ao quê? À emergência da prótese, que você definiu com a montagem dos teus dentes em cera. Tá certo? Então, esse é o protocolo de preparo do paciente portador, então, desdentado total, portador de prótese total. Tá joia? Então, você pega esses 2 DICOMs aqui e vai o quê? E vai encaminhar isso para a central. Aqui você pode associar, dependendo da tua central de planejamento, você faz, então, a técnica de moldagem. Então, são 2 DICOMs. DICOM do guia tomográfico em posição, tá certo? Guia, DICOM, ou a dupla tomografia, a segunda tomografia somente do guia, e você pode associar o STL se a tua central de planejamento assim o quiser, ou se ela depende do software que ela está utilizando, então pode lançar a mão para que a gente tenha uma melhor adaptação. Então você molda o paciente, obtém o STL, encaminha tudo isso aí, ó, faz então encaminhar para a central de planejamento ou você faz o planejamento, tá certo? Esse é o protocolo de preparo para aquisição de imagens de um paciente portador de prótese total, tá certo? Aqui no caso, eu encaminhei para uma central de planejamento, né? A central faz o posicionamento desses implantes, me encaminha e eu aprovo ou não, tá certo? Então, voltando aqui para o quadro agora, eu acabei de mostrar para vocês, então, o paciente, o protocolo de preparo para o paciente desdentado total que chega com uma dentadura. Correto? O outro tipo de paciente que a gente tem, que indica cirurgia guiada, caso total, é aquele paciente que tem dentes remanescentes. Aqui o protocolo de preparo vai ser diferente do protocolo de preparo para o paciente que chega com uma dentadura. Ok? E a gente precisa o quê? Ter isso muito claro, para que a gente possa executar esse preparo de maneira correta, sempre tendo o quê? Segurança, precisão e previsibilidade, para você poder manter isso na técnica. Né? Nossa, Edilson, mas é diferente? É um pouco diferente. Né? E isso é que a gente tem que se habituar, né? Nessa técnica de preparo, nos protocolos de preparo. Hoje a gente está falando aqui de protocolo de preparo para casos totais, né? De paciente desdentado e que tem dentes remanescentes. Esse paciente aqui, ó, é muitas vezes aquele que chega com uma dentadura em cima e uma prótese parcial removível embaixo com os dentes remanescentes. Né? É aquele paciente então que você... Ah, mas aqui eu não consigo indicar cirurgia guiada. Esse paciente aqui é melhor do que esse, né? Desde que você execute a técnica de preparo correta, adequada, né? Então, qual é a sequência do protocolo de preparo? É quase a mesma coisa, eu vou apagando aqui o que não é importante. Moldagem anatômica. Nós vamos fazer uma moldagem, né, do paciente dentado, utilizando o quê? Um silicone. Ó o microfone, querendo me derrubar de novo. Usando um silicone, pode ser de condensação mesmo, ok? Certo? Aqui eu vou fazer uma parte para vocês. Se você tiver muitos dentes remanescentes, tá certo? O ideal é você for fazer o quê? Obter o STL através de um modelo. Seria interessante você utilizar então aqui uma técnica, algum silicone de adição.
Mas não é necessário, tá certo? É só se a gente quiser evitar qualquer tipo de problema mesmo. Então você usa um silicone de condensação leve e pesado para copiar corretamente os dentes do seu paciente, ok? Por quê? Porque aqui o que difere quando o paciente tem dentes remanescentes? Nós vamos acrescentar um STL dos dentes remanescentes e do enceramento, tá certo? Então o que difere, ó, nos casos remanescentes, a primeira moldagem anatômica, quer dizer que é uma moldagem dos dentes, você usa moldeira para dentado, um silicone de condensação leve e pesado. Não é necessário você fazer a moldagem funcional, como no caso do paciente dentar total, que usa dentadura, ok? Feito esta moldagem, você encaminha para o seu laboratório, o laboratório vaza o modelo e vai fazer o quê? Planos de cera. Então, aqui, nós vamos ter, então, número 2. O ajuste do plano de cera. Aqui é muito importante você estar atento ao quê? Normalmente, esses pacientes, o caso que eu vou mostrar depois para vocês, o paciente não tinha dentes posteriores, normalmente os dentes anteriores e superiores abrem em leque, e o que acontece? Você perde a dimensão vertical. Então você vai restabelecer a dimensão vertical. Então o ajuste do plano de cera, você tem que esquecer esses dentes remanescentes, muitas vezes estão fora de posição. Então você faz o ajuste do plano de cera seguindo o quê? A curva de Spee e a curva de Wilson, não seguindo os dentes remanescentes. E normalmente aumentando essa dimensão vertical, tá certo? Então é a mesma sequência, você vai fazer o ajuste do plano de cera, começando pelo plano de cera superior, ok? Tranquilo? Depois de feito, né, esse ajuste do plano de cera, dimensão vertical, você registra essa mordida, você faz, né, a remoção, então, da posição da maxila com arco, né, com arco facial. Eu sempre uso o articulador semi-ajustável nos meus casos. Aí você vai tirar e você vai fazer aquelas três fendas, né? Eu faço 3 fendazinhas assim, ó, no meu plano de cera. Né? 2 na região posterior e 1 na região anterior. Aí depois eu coloco o quê? O silicone aqui para registrar, para mim conseguir tirar essa posição e o técnico conseguir intercuspidar os 2 modelos corretamente, tá bom? Vocês vão ver depois na hora que eu mostrar as imagens clínicas. É uma dica bem interessante isso aqui, tá certo? Então, depois de feito esses ajustes, então, dimensão vertical, relação cêntrica, né? Curva de Spee, curva de Wilson, corredor bucal, são os mesmos ajustes. Aí você vai fazer o quê? A prova desses dentes em cera. Então, passo número 3, prova dos dentes em cera. E aqui, ó, eu tiro essa parte aqui, a aprovação do paciente, porque muitas vezes vai confundir o paciente, porque os dentes remanescentes dele vão confundir, tá certo? Ele fica sem parâmetro para te ajudar. Diferentemente do portador de prótese total. Então, quando você faz aquela montagem toda de todos os dentes, o paciente já tem um impacto. É como se fosse um mock-up, tá bom? Então, depois que você fez a prova dos dentes em cera, checou dimensão vertical e relação cêntrica. E a estética, porque muitas vezes o dente, né, depende do número de dentes que tem, vão interferir. Então você faz as fotos, marca para o técnico, faz um relacionamento com o teu técnico, né? Eu sempre falo, um dos grandes erros que a gente faz, o que a gente comete, é de não ter o quê? O hábito de se relacionar com o técnico. Olha, eu estou te mandando um caso assim, as fotos estão indo aí. Você entendeu? Você está entendendo o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou te pedindo? Por quê? Porque essa relação é muito importante. Porque traz o técnico para dentro da sua equipe. O técnico em prótese dentária, o protético, ele faz parte da sua equipe, né? Então, o trabalho em equipe, esse é um outro detalhe. O dentista, ele não é formado, ele não é treinado para trabalhar em equipe. Ele gosta de trabalhar em 4 paredes sozinho. A maior dificuldade que eu sempre tive é o quê?
é colocar o espírito de equipe dentro do time. Por quê? Porque muitas vezes o dentista é muito centralizador, tá certo? Ele não sabe delegar funções. E essa relação com o técnico é muito importante para que a gente tenha o quê? Tenha sucesso, tá certo? Então, na técnica de protocolo de preparo, é moldagem com silicone de condensação, leve e pesado, plano de cera, prova dos dentes em cera. Aprovou, agora aqui eu vou riscar aqui, vou tirar essa parte e vou deixar só isso aqui, ó. Então, casos totais, para a gente ver a diferença. Então, ó, casos totais, em que o paciente chega o quê? Número 2 que a gente falou até agora. Dentes remanescentes. Né? Que é típico aquele caso que vai ser transformado em protocolo. Ok? Aqui, dependendo, então, você vai, o que você vai encaminhar para a tua central de planejamento? O DICOM, do paciente. Depende o número de dentes remanescentes, você vai mais o STL dos dentes remanescentes e dependendo mais o STL do enceramento, tá certo?